Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem, gente boa. Novamente estamos aqui, passado um ano do último nosso Kairós. Nós estivemos aqui reunidos, refletindo essa caminhada do Terço dos Homens, refletindo a espiritualidade. É uma alegria grande, porque a nossa mãe é Maria, né? E ela tem muito a nos dizer. E eu estava antes escutando a pregação do nosso diácono Melquisedeque, e estava olhando essas imagens de Nossa Senhora aqui. E tem uma característica muito interessante de Nossa Senhora. Os ícones ele tem toda uma teologia por detrás. E é interessante a gente também aprender que a teologia da imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, nos ícones, ela tem uma boca. Olha a boca de Nossa Senhora ali. Que tamanho tem? Bem pequenininha. Podemos tomar assento. A boca de Nossa Senhora é bem pequenininha. Olha lá, ó. Do menino Jesus, menor ainda, bem pequenininho. Todos os ícones, podemos olhar, é muito difundido aqui no Brasil, o ícone de Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Olhem a boca dela pequenininha. Olhem as orelhas de Nossa Senhora. Aqui não aparecem as orelhas de Nossa Senhora, mas nos ícones, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, vocês vão perceber, a orelha de Nossa Senhora é enorme. Um orelhão. E o que está por detrás? Por detrás está a teologia da escuta. Nossa Senhora é a que escuta. Escuta a palavra, escuta Deus, escuta o seu filho. E por que a boca bem pequenininha? Para falar bem pouquinho, não para falar muito. Se escuta muito e se fala pouco. Isso me lembra atualmente o Papa Francisco. Ele diz: o quanto que a fofoca dentro da nossa igreja, dentro das nossas comunidades, dentro do Terço dos Homens, não estraga a igreja, não estraga os nossos grupos. É a bocona, né? A boca grande que fala muito. A fofoca é falar muito, é inventar ou criar realidades. E por que a fofoca? É para eu me tornar mais importante. Nossa Senhora tinha a boca bem pequenininho, nos ícones, é pintado com a boca pequenininha, porque ela não fazia fofoca, ela não comentava a irrealidade, ela não inventava notícias, ela contava a verdade, ela contava a notícia que tinha acontecido com ela. O mistério que Deus fez com ela. E é com ela, gente boa, Terço dos Homens, que nós queremos crescer, nós queremos cada vez mais nos tornar santos. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é o todo santo. Deus coloca em cada um de nós o mistério da fé, é a pitada da santidade. E a pergunta é: como agora nós nos transformamos, como é que nós crescemos neste caminho da santidade? Como é que nós crescemos no caminho da santidade? É um grande mistério. Crescer no caminho da santidade é um grande mistério. E às vezes nós pensamos que fazer coisas, ou fazer coisas dentro da igreja, lá eu estou sendo santo. Só que eu saio da igreja, na minha família, no meu trabalho, na dimensão política administrativa, eu tenho outro comportamento. Tenho uma separação de vida. Com Deus eu sou de uma maneira e com os homens eu sou de outra. Estamos trilhando erroneamente o caminho da santidade. Hoje a ideia aqui, para vocês aqui presentes, também para todos os homens do terço que nos ouvem Brasil afora, é nós falarmos de homens para homens. Não tem às vezes as mulheres se reúnem, vem aqui porque agora nós vamos falar de mulher para mulher. São assuntos das mulheres, e que lhe compete a elas, e que é importante que elas conversem. Também os homens.
Tem um momento que nós temos que falar de homem para homem. Eu creio que é uma ação de Deus na Igreja do Brasil de suscitar através do Espírito Santo este movimento Terço dos Homens, que cada vez cresce mais abundante no Brasil, para que os homens venham à igreja, para que a igreja possa falar aos homens, de homem para o homem. A missão do homem, desde a perspectiva da fé. Qual é a missão nossa? Eu vou contar uma história que ajuda a ilustrar essa nossa caminhada. Era a história de uma pessoa que o trabalho diário dela era picar pedra. Então estava numa pedreira ao lado de um caminho, sentadinho lá, com uma loninha por cima, picando pedra. Aí passou 2 peregrinos, indo para a Canção Nova. Passou ali, olhou e disse: coitado desse trabalho, hein? Que trabalho mais ingrato esse do compadre ali, o dia todo nesse solão aí, picando a pedra ali. Aí olharam, Senhor, e foram. Esse trabalho eu não gostaria de ter na minha vida, um trabalho indigno, né? E vieram aqui para a Canção Nova, e peregrinaram por aqui, fizeram umas orações por aí, rezaram, adoração, escutaram umas palestras aqui, mas não convenceu muito eles da ideia deles. O trabalho não é indigno, mas ele sofre muito para realizar aquele trabalho. Então, todo o trabalho não é indigno, mas... Aí voltaram, passando por ali, foram lá conversar com o homem. Já mais animado espiritualmente, né? Se carregaram, né, o espírito aqui, chegaram para conversar lá com o homem, mas por detrás daquela pulguinha, esse homem sofre. Aí foram conversar com ele: ô senhor, qual é o seu nome? Não, eu sou o João. Quantos anos o senhor está trabalhando? Ih, compadre, antes da criação eu já estava aqui picando pedra. Eu queria dizer que fazia muitos anos que ele fazia aquele trabalho. E o senhor gosta desse trabalho? Não gosto. E o que o senhor faz? Eu estou construindo uma catedral. O senhor está construindo uma catedral? Estou construindo uma catedral. Mas como? Não, todas essas pedras que eu estou picando aqui, vai lá para a catedral, lá no centro da cidade, que o bispo está construindo. Estou indo para lá, estou construindo essa catedral. Aí os homens, os peregrinos, são impressionantes, né? Ele entusiasmado aqui com toda a força, ele não está pensando na pedra quadrada ou retangular que ele pica. Ele está pensando que esta pedra, ela vai ser muito importante lá na construção daquela catedral para o trabalho dos outros. O meu trabalho bem feito aqui vai resultar numa catedral lá no centro, bonita. O meu trabalho mal feito aqui vai resultar um trabalho difícil lá na frente. Eu creio que por aqui, gente boa, vai a nossa missão, a missão dos homens do terço. É a característica do homem. Característica do homem é o trabalho. É no trabalho que o homem se realiza. É o trabalho também que nos dá a saúde mental, a saúde física. Se diz que a felicidade está ali onde eu posso realizar plenamente todas as minhas faculdades. Ali está a minha realização, a minha felicidade. É o meu trabalho do dia a dia. Eu tenho que estar fazendo aquele trabalho que eu faço, não separado da dimensão da vida, não vendo só a pedrinha que eu pico, mas vendo que esta pedra que eu pico, ela vai para algo maior. Eu estou inserido em algo maior. E é interessante isso aqui na vida prática, mas também na vida espiritual. O Papa Francisco, no documento que ele escreve, Gaudete et Laudatio, e ele escreve sobre o tema da salvação. Ele diz assim: a salvação não é isolada. Deus veio para um povo, Deus veio para uma comunidade. A nossa salvação, ela está dentro de um povo. A nossa salvação depende do outro. Ela não é exclusiva. Ela está entrelaçada
com o destino do outro. Vocês imaginaram isso? A minha salvação, do Padre Valdemir, está dependendo também da salvação de vocês, da minha relação com vocês. Porque eu trabalho com o Terço dos Homens, norte a sul, leste a oeste do Brasil. Então é um trabalho meu. A minha salvação está no bom trabalho que eu executo como padre, que dá assessoria, trabalha aí com o Terço dos Homens, nessa relação com vocês, com cada um de vocês. Porque cada um de vocês é o filho de Deus. Deus tem uma história para você. Você não está vivendo isolado. O teu destino está amarrado com o destino do outro. Então as nossas histórias, elas estão cruzadas. Um depende do outro. Nos salvamos como irmãos, não nos salvamos isoladamente. Poderíamos dizer, nos salvamos em comunidade. O Terço dos Homens também é um grupo que me ajuda no caminho da salvação. É um grupo que me ajuda no caminho da santidade. Aí nós começamos a já olhar o outro de maneira diferente. O outro não é qualquer um. Não é o ruim, não é o bom. Deus deu para ele uma história, uma maneira de ser. Deus deu para mim uma história e uma maneira de ser. Às vezes eu não me entendo com ele. Mas Deus deu uma missão para ele. Deus o ama tanto quanto ama a mim. Ele tem razão, eu também tenho razão. Então o que nós temos que fazer? Eu não tenho que ficar na minha razão. Eu tenho que buscar um consenso. A minha parte e a parte dele, para juntos construirmos. E isso é importante, gente boa, nós, os coordenadores dos grupos do Terço dos Homens, a importância de buscar a unidade com o outro. A proposta do outro, buscar sempre unir. E não eu querer fazer as minhas coisas, o que eu penso. E esse é o exemplo mais belo da palavra democracia. Poderíamos dizer uma democracia cristã, onde eu busco também a parte do outro. Não é só minha, não é só eu que determino. Porque ele é um filho de Deus, ele tem um mistério. Eu tenho que respeitar o mistério de Deus neste homem. Talvez eu não vou muito com a cara dele, mas somos todos pecadores. Eu tenho que crescer mais na conversão e aceitar este irmão na sua maneira de ser. Eu creio que isso aqui é uma indicação para nós, coordenadores, também membros do Terço dos Homens, no sentido de que todas as pessoas que vêm, eu tenho que abrir as portas e aceitá-la como é. E não já de imediato querer fazer a conversão. Não, ele tem que ser assim. Não, eu sou assim. Rezo para que o Espírito Santo vá agindo no seu caminho e vá mostrando a ele o caminho que ele tem que fazer e não o caminho que eu fiz. Porque às vezes eu quero que todo mundo faça o caminho que eu fiz. Mas esse é o plano que Deus deu para mim. Mas Ele tem o seu plano. Rezar para que Ele possa fazer o caminho que Deus previu para Ele. Essa é uma grande missão que nós temos nesse caminho da santidade, de compreender o outro. Compreender o outro talvez seja fácil. Anselm Green, que é um monge beneditino, ele disse assim: se queres crescer na santidade, você deve de ter um encontro impiedoso contigo mesmo. Crescer na santidade, primeiro desafio é comigo. Eu tenho que ter um encontro impiedoso comigo mesmo. E o que é isso aqui? É o que eu quero partilhar com vocês sobre a espiritualidade do homem. Temos bastante mulheres aqui presentes, bastante mulheres que também nos escutam. Eu vou falar de homem para homem, o grupinho aqui dos homens, né, como as mulheres se reúnem para falar para as mulheres, né, eu vou falar para os homens. Mas quando a gente fala para os homens, também as mulheres vão se sentir identificadas. Porque é algo humano.
Mas aqui, como a maioria, né, e viemos como terço dos homens, eu quero falar para eles. E às vezes, um ou outro vai se sentir com a orelha puxada. Mas não é eu que estou puxando. Às vezes Deus, através da minha palavra, puxa nossas orelhas de homens. Este ano, tanto em Aparecida como aqui, o nosso grande desafio é agir, é transformar, é sair para fora, é nós construirmos cada vez mais igreja, é nós assumirmos a nossa missão de homens do terço. E qual é essa missão dos homens do terço? Essa missão dos homens do terço, quem nos ilumina é a nossa grande mãe. É Maria. É com Maria que nós queremos fazer este caminho. E queremos transformar, não é mudar. Transformar. Mudar é eu pegar esta caixa, virar para lá. Transformar esta caixa vai me dar trabalho. Eu vou ter que talvez pintar, desarmar ela, arrumar por dentro, vou transformar. E a vida, a nossa vida, nós transformamos ela. Quando nós falamos de mudar, nós fazemos o movimento mecanicista. A gente muda aqui, mas depois a gente remuda, volta a estaca zero. Não fizemos um processo de mudança, de crescimento. Então nós temos que trabalhar, né, esta mudança nossa, primeiramente de transformação, não mudar por mudar, mas que a gente se transforme. Para quê? Para que nós como homens possamos ser uma presença masculina dentro da família, uma presença masculina no trabalho, uma presença masculina no esporte, no lazer. Também temos que considerar, o esporte, o lazer, ele faz parte integrante da nossa salvação. Quando a gente diz, não, isso aí é coisa do capeta. Eu estou separando as coisas queridas por Deus. Porque senão Deus já teria colocado na nossa natureza, não o esporte. O homem não faria esporte. Mas está na natureza do homem o esporte. E por isso ele é integrante da nossa natureza. Então nós temos essa facilidade de separar as coisas. E agora uma pergunta: como é que nós vamos transformar este homem? Dentro da teologia, se fala qual é o ser do homem e qual é o ser da mulher. O ser do homem é ser, eu vou falar uma palavra em latim, puer et pater. O ser do homem é ser filho e ser pai. Ah, padre, você é padre, você não é pai. Pelo contrário, eu não sou pai de um, eu sou pai de muitos. Eu tenho o trabalho de gerar a vida. Eu vou gerar a vida espiritual. Eu também sou pai. Puer et pater. Sermos filhos e sermos pai. Eu vou falar rapidinho, porque as mulheres estão aqui presentes, também as mulheres nos ouvem. Qual é o ser da mulher? Virgo et mater. Traduzindo, virgem e mãe. Aí vamos perguntar, mas padre, como que a virgindade com a maternidade se relacionam? Isso aí seria para o encontro com as mulheres, nós trabalharmos isso. Mas nós vamos trabalhar agora essa dimensão de nós, homens. A nossa missão de ser. Como é que eu vou ser homem? Não estamos falando aqui de ser machista. E hoje nós falamos da famosa ideologia de gênero, que aí todos se tornam como cachorro em terreno de vizinho. Você sabe o que é cachorro em terreno do vizinho? É o cachorro, ele perde a autoridade. Quando ele passou no terreno do vizinho, ele abaixa a orelha, fica todo esmilinguidinho, coloca o rabo no meio das pernas e caminha ali sem autoridade. O cachorro no seu terreno, ele fica grandão, até que as pequenez, ele fica grandão e ele late como forte.
E hoje, eu creio que os homens, eles estão cachorro em terreno do vizinho. Porque, falam tanta coisa aí, e a ideologia de gênero, não sei o quê, mas tem coisa certa, eu vou ler lá coisas de ideologia do gênero, eu encontro coisa coerente, mas tem coisa certa ali. E a gente fica assim, falando, é politicamente incorreto. Tem toda uma série de elementos aí. E é importante, gente boa, nós, primeiramente, sabermos o nosso ser, esse ser filho e ser pai. E aí nós vamos também compreender o tema das ideologias que vem por aí. As ideologias, normalmente, elas são unilaterais, elas não são globais. A ideologia do gênero, eu também li muito na minha vida, e agora, para falar um pouco sobre este tema, fui ler mais um pouquinho e caí numa página, né, que é totalmente, né, dedicada a este tema, e eu li lá. Falei, interessante, o que tem de errado aqui? Parece que não tem nada de errado. Aí eu comecei, mas se todos os outros históricos que eu li têm aqui as suas vertentes, aí o que eu comecei a olhar ali? Eu percebi que ali naquela página já, a ideologia de gênero já estava disfarçada com os direitos humanos. Quem é que vai ser contra os direitos humanos? Ninguém. E ali já estava disfarçada neste ambiente. Então, se a gente é um pouco incauto, a gente acaba dizendo, mas está tudo certo, olha, não tem nada de errado aí. Então, é o lobo que se veste com a pele de ovelha. E o que é a função da ideologia do gênero? A ideologia do gênero é totalmente contrário ao que eu estou falando para vocês. Por quê? Quer universalizar, todos nós somos iguais. Gente, de uma perspectiva sociológica, estou de acordo com vocês, todos nós somos iguais, sociologicamente falando. Mas não tem como agarrar, desde a teologia, desde a psicologia. O nosso irmão diácono, na palestra anterior, ele falava como são as mulheres. Ele não estava criticando as mulheres, ele estava falando próprio do ser das mulheres. Ele não estava criticando os homens, próprio do ser dos homens. Existe uma diferença abismal entre os homens e as mulheres. Entre nós homens próprios existe diferença. Não tem como a gente colocar todos juntos no mesmo saco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos criou totalmente diferente. Ele não nos colocou numa forminha e... Não. A história do polegar, né, diz que o nosso registro com Deus é o polegar. Cada um tem um polegar distinto. Dizem que não se encontrou ainda um polegar semelhante. Nós somos diferentes. É distinto sobre os direitos numa sociedade, sobre os trabalhos. Não é que tem trabalho de mulher e trabalho de homem, né? Às vezes a gente quer dizer isso aqui, aí já caímos no unilateralismo. O trabalho, ele é digno para os homens e para as mulheres e nos dignificam. Dizem que os melhores cozinheiros são os homens, né? E dizem que cozinha é coisa de mulher de vez em quando. Interessante, é o trabalho. E às vezes nós misturamos coisas, né? A sociologia, misturamos a antropologia, as ciências, elas vêm para iluminar a nossa fé. A religião sem a ciência é cega. A ciência sem a religião me faltou a palavra, anda de muleta. O pessoal falou capenga, então que seja capenga, né? Anda de muleta, lhe falta algo. Quem fala isso aqui não sou eu, Einstein falava isso aqui, um dos maiores cientistas. Então, gente boa, isso é importante para nós, né, de buscar essas características, de diferenciar elas a partir do ser de cada um. E aí nós vamos compreender a importância da diferença. Carl Jung, um grande psicólogo, ele fez todo um trabalho, e ele disse, eu creio que é mais fácil nós entendermos aqui, usar esta explicação dele. O homem, ele é criado com o ânimos e a ânima. A mulher é criada com a ânima e o ânimos.
que quer dizer, o homem tem uma alma masculina mais desenvolvida e uma alma feminina menos desenvolvida. A mulher tem uma alma feminina mais desenvolvida e tem uma alma masculina menos desenvolvida. Interessante, né? Ela também tem alma masculina, mulher. Mas o que ela tem ali menos? Porque ela necessita do complemento masculino, a mulher. O homem, para crescer integralmente, ele necessita do complemento feminino para crescer mais. O homem, quando é aquele todo machão, aquele brutão, o que lhe falta ali? O complemento feminino. Porque a mulher, ela é mais sensível a coisas da vida. Então, o homem e a mulher foram criados um para o outro. A semelhança de Deus, em Gênesis está. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus se complementa como trindade. O Pai se deixa complementar pelo Espírito, o Espírito pelo Filho e vice-versa, né? Há uma complementariedade. Nós nos complementamos. Como entre homens nós nos complementamos, também com as mulheres nós nos complementamos. Então o homem necessita do complemento. Agora, a ignorância, é um ditado popular que diz assim: a ignorância é a corda que leva muitas almas para o inferno. Quando eu digo assim, eu sou assim, ninguém me muda, eu estou partindo para a ignorância, né? E é uma corda aí que que o diabo me leva para o inferno. Eu não estou me deixando complementar, porque Deus nos criou aberto para o complemento, senão Ele teria nessa forma já nos criado numa caixinha, sem necessidade de complemento. E a pergunta é, como agora que eu vou crescer na santidade para viver esse complemento? Lembrem de Anselmo Green, que disse: primeiramente, para crescer na santidade, um encontro impiedoso contigo mesmo. Dentro da própria das ciências, elas separam, né? Nós somos formados por corpo, espírito e... está faltando uma coisinha. Truco. Corpo, espírito e alma. Corpo é isto aqui. Espírito é o que anima o corpo. E o que é que conecta com Deus? A alma. Corpo, toda a criação tem o corpo. Uma parte da criação tem o espírito que se anima. Mas os homens que têm a alma, que têm a ligação do presente com o transcendente, da coisa criada com Deus, aspira ao transcendente. Então Deus nos criou nessas 3 dimensões. Mas nós, na nossa caminhada, a gente não conhece essas dimensões. Aí vocês vão dizer: ah, padre, fulana tal era tão religiosa na igreja, participava da igreja, e em um determinado momento virou a casaca, saiu por aí que nem uma criança, que nem um adolescente. É interessante, vivia uma vida tranquila, normal, com as pessoas, dali a pouco a gente diz, virou a cabeça. O que aconteceu aqui? Houve uma separação entre essas 3 dimensões: corpo, espírito e alma. Às vezes nós dizemos: olha, fulano lá retrocedeu, parece que ele está se comportando que nem uma criança. Não sei o que aconteceu na vida dele. Foi aí uma separação entre esses 3 elementos. Que a pessoa, quando não trabalha esses 3 elementos unidos, separam eles, a pessoa toma as decisões assim e retrocede para um tempo não vivido, porque ele não levou essa complementariedade desses 3 elementos. E os 3 elementos, eles tentam às vezes crescer de maneira diferente. Às vezes vocês dizem assim: nossa, olha como esse menino aqui já está um homem grande. De corpo está grande, mas do espírito, da experiência de vida, ele está começando.
todo um tempo para ele crescer nesta integralidade dos 3 elementos. E isso, o padre Kentenich, que é o fundador do movimento da Mãe Rainha, ele escreveu um livro que diz que se faça o homem novo. E que ele fala dessa parte aí da separação, né, dos elementos que eu acabei de citar para vocês. Eu vou até ler aqui um pouquinho ele. Ele diz assim: o corpo, a alma, o espírito, os 3 elementos, se enraizam num só núcleo da personalidade. O que quer dizer? Se enraizam em uma única pessoa, não estão separados de mim, de ti. Desenvolve-se conforme determinadas leis simultâneas, mas não na mesma medida. O corpo, a alma e o espírito não se desenvolvem da mesma medida. Às vezes o corpo se desenvolve mais rápido, o espírito e a alma mais lento, né? E vice-versa. E possuem a tendência de tornar-se independentes, se possível. É a natureza do pecado, um separar o outro. O corpo seguir o seu caminho, se dá o mesmo com o espírito e a alma, mas devem permanecer coordenados um ao outro, não devem separar-se entre si. O sentido do seu desenvolvimento e amadurecimento de uma totalidade orgânica é preciso. O corpo deve apontar os caminhos ao espírito, o espírito à alma e os 3 estar submetidos a Deus. Essa estrutura de ordem deveria ser firme e duradoura, de uns nos outros e de uns com os outros. Quer dizer, o meu crescimento de corpo, alma e espírito depende também do teu. O filho que olha para o pai, que olha para a mãe, o comportamento da mãe. Se a mãe e o pai têm um comportamento dissonante, ele vai aprendendo também com esse comportamento dissonante. Ele vai crescendo nessas 3 dimensões. E eu vou citar aqui para nós fazer um paralelo também com uma pessoa do Antigo Testamento. Vamos pegar aí para nós fazermos esta nossa reflexão a Moisés, do Antigo Testamento. Moisés, eu vou falar bem rapidinho os tópicos da vida dele. Ele nasceu, houve uma perseguição no Egito contra as crianças, a mãe dele coloca numa cesta de vime, coloca no rio Nilo, manda a irmã seguir essa cestinha, a filha do rei do Egito vem nadar no Egito, vê essa criança, se namora com a criança, pega a criança, leva para dentro da corte, aí a menina acompanha, a menina fala que sabe uma pessoa que pode amamentar, aí a princesa manda chamar essa pessoa, a menina vai lá, chama a mãe de Moisés, aí a princesa diz, leva esta criança e quando ela ficar grande, traz de volta para a corte. Ela leva, alimenta Moisés, quando Moisés cresce, traz para dentro da corte e ali Moisés é educado. O filho dos hebreus é educado dentro da corte dos egípcios. E, ato seguido, Moisés caminhando lá, vê uma briga entre um hebreu e um egípcio, e ele vai, e ele matou o egípcio. Depois, ele começa a caminhar por lá, vê 2 hebreus discutindo entre eles, ele vai lá interferir, porque esses irmãos estão brigando, e os irmãos dizem, você quer ser o nosso juiz aqui, quando você matou ontem um egípcio? Aí Moisés se dá conta, opa, todo mundo sabe, o que acontece? Ele foge do Egito e vai para a dimensão do deserto. Então nessa pessoa, o que nós vemos aqui separado? Nós vemos aqui uma separação, né, entre essas dimensões de corpo, alma e espírito. Chegou o momento que a dimensão animalesca dele foi maior do que a dimensão da alma. Da raiva, a raiva lhe tocou tanto na dimensão animalesca dele, o que ele fez? Ele vai lá e mata o egípcio. Ele não deixou que as 3 dimensões criadas por Deus em nós, nos homens, né,
corpo, alma e espírito, né, se integrassem um com o outro. Provavelmente, se naquele momento de tensão, ele tivesse considerado também a alma, ele não teria feito essa besteira de ter matado, né, este egípcio. Isso acontece também conosco, meus queridos irmãos. Quantas besteiras às vezes nós fazemos porque nós não estamos integrados, essas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Às vezes me dá vontade de fazer aquilo, eu vou lá e faço, mas eu não vi as consequências das atitudes que me levou a fazer isso aqui e as consequências do que aconteceu. Aí depois eu fico, mas não deveria ter feito isso aqui, deveria ter pensado. Eu não pensei antes, não levei em consideração esses 3 elementos, fui lá e fiz. Assim aconteceu também com Moisés. Moisés vai, né, e de uma hora para outra, acabou com toda aquela vida dele ali. Ele teve que fugir para o exército. Para o exército, não, para o deserto. Então vamos agora fazer uma pequena pausinha para que vocês possam levantar. Vamos cantar uma música aqui. Eu vou pedir para o pessoal da música colocar nos seus postos, porque agora vem algo interessante da nossa formação, que é como nós vamos integrar essa separação que acontece em nós, para que nós realmente possamos nos tornar mais filhos e pais. O sol já vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Vocês que sabem, canta. Vou confiar. Cantemos juntos. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Eu vou ler aqui uma pequena passagem de São Paulo, que ele diz assim: sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então,
não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Isso nos fala São Paulo. E que é essa dicotomia que acontece em nós. Podemos tomar assento. Essa separação, eu quero bem e não faço bem e faço mal. Essa dimensão tríplice em nós, da alma, corpo e espírito, que está desunido, desorganizado. E vamos olhar agora na pessoa de Moisés. Moisés, ele estava também interiormente totalmente desorganizado. Quando é que ele se organiza? Ele está no deserto apacentando as ovelhas e ele se aproxima do monte Horebe. E o que ele tem ali? Ele vê uma sarça ardente e vai ver, se aproxima para ver o que é aquilo. E ali uma voz fala: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E ali ele tem um diálogo com Deus. Ele conversa com Deus. Deus tem uma missão para ele. Interessante, Moisés ali, nesse diálogo com Deus, ele sabe da missão que tem. Deus conta para ele que Deus escutou o clamor do seu povo que estava na escravidão. E ele é esse instrumento para libertá-lo. Isso também acontece conosco. Às vezes Deus coloca uma missão para nós, a gente reconhece essa missão, mas aí para onde que a gente vai? Para os nossos defeitos. Ah, não posso, eu não tenho tempo, não consigo. E assim também Moisés. Moisés se apresentou a Deus: olha, interessante essa missão, mas eu não sirvo para isso. Eu não sou um instrumento. Aí Deus foi insistindo com ele, foi conversando com ele. Sim, eu que te criei. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus do teu ouvido, da tua fala. Como você vai dizer que não pode, porque não fala bem? Porque ele colocou essa excusa a Deus. Não, eu não falo bem, eu sou gago. O rei não vai me entender. Eu disse: quem foi que deu a voz? Eu não estava compreendendo ainda a missão de Deus. O que Deus falou? Arão, o teu irmão levita, ele vai ser o teu instrumento. Não teve como ele fugir de Deus. Aí ele compreendeu que realmente Deus tinha uma missão para ele. Interessante, aquela vida desorganizada de Moisés, ele vem no momento, ele tem uma experiência de Deus, ali ele descobre a sua missão. E o que podemos dizer? Aqui ele cresceu interiormente, ele como que compreendeu essas três missões: corpo, alma e espírito. O espírito dele não estava unido a Deus, talvez os outros dois sim, mas ele tinha que ter essa presença de Deus ali. Ali ele se tornou filial diante de Deus. Ali ele se tornou um filho, um homem velho, já Moisés estava velho. Ali ele se tornou filho diante de Deus. Ele se sentiu filho. É o pai agora que me protege. É o pai agora que me pede. Aquele homem que poderíamos dizer, aquele homem machão, aquele homem que se sentia importante no reino do egípcio, de um momento para outro, ele se torna filial diante de Deus. Filial para quê? Para se tornar um grande pai. Um grande pai do seu povo. Aí conhecemos a história de Moisés, que ele começa a peregrinar, a caminhar com o seu povo. O seu povo é testarudo, o seu povo briga com Deus, briga com ele, briga com Arão. Está cheio de história de briga ali, é só nós seguirmos lá em Êxodo, vendo essa história. Mas ele sempre, como um pai bondoso, ele vai escutar o clamor do povo.
porque é seu povo. Ele vai com o coração aberto. Ele não vai lá para confrontar. Deus me disse isso, e se vocês não fizerem, porretada. Não. Ele foi com um coração de pai para ouvir as necessidades. E ali, ruminou com ele, talvez quanta raiva não passou Moisés, consigo mesmo por não compreender como que o povo podia ser tão testarudo em relação a Deus que estava libertando. E ele volta sempre a dialogar com Deus. Gente boa, esta é a nossa atitude. Primeiramente, nos sentimos filhos do Pai. É Ele que nos criou, é Ele que nos dá a missão. E se Ele me dá a missão, eu vou dialogar com Ele. Qual é a tua missão? O que Deus deu para você? Eu vou dizer para vocês a minha missão. A minha missão nesse momento é ser sacerdote, celebrar as missas, acolher as pessoas que faz parte da função do sacerdócio e trabalhar Brasil a norte com o Terço dos Homens e mais um processo de beatificação na Diocese de Santa Maria. Esta é a missão que Deus deu para mim. E é aqui que eu me sinto filho de Deus. Eu me senti filho de Deus porque eu vejo que não foi algo que eu pensei na minha vida, a ser assessor do Terço dos Homens. Eu sempre rezei terço na minha família, sempre o terço me acompanhou, mas nunca tive aspiração alguma de acompanhar o Terço dos Homens. Não sei como que Deus conduziu as coisas, mostrou aqui, e eu estou aí fiel a este trabalho. Se faço bem ou não faço, aí já é umas coisas que eu vou ter que acertar com Deus, né? Mas eu estou tentando dar do bom e do melhor de mim a esse trabalho. É a missão que Deus deu para mim. O que Ele deu para você? O que você está fazendo hoje, esta é a missão que Ele foi desvelando para você. Como você está fazendo essa missão? Vamos olhar na figura de Moisés. Ele estava bruto, ele se encontra com Deus, ele tem essa experiência de ser filho de Deus, esse Deus que vai acompanhar a ele em todas as situações, nas fáceis e nas difíceis. E ele sente, ao mesmo tempo, essa dimensão da paternidade. Eu sou pai para este povo. E você na tua missão, você sente isso? Homens do terço, onde Deus te coloca, eu sou pai para minha esposa, eu sou pai para os meus filhos? Ou ainda eu sou aquele Moisés antigo, aquele Moisés tosco, onde trato todo mundo na patada por causa do meu orgulho? Trato a minha esposa a patada não, a chute, né? Vamos dizer o chute, os meus filhos. Lá fora eu sou perfeitinho, eu sou santinho, bonitinho, e muito mais no Terço dos Homens. Mas chego em casa, parece que é um espaço desgraçado, onde não reina graça. Onde não está graça, está desgraça. Será que eu sou esse homem velho? Não me deixei regenerar? E a regeneração é nesse encontro com Deus, o encontro pessoal. Ver a minha vida, onde nós falávamos do tapete da vida, ver a minha vida em relação à missão que Deus me deu. No meu trabalho agora, aquela pedrinha que eu pico ali, para que serve essa pedra? Ela serve para algo grande. O meu trabalho, para que serve? Ah, mas eu estou ali fechado no meu quarto fazendo essas coisinhas. Você não está fazendo coisinha nenhuma. Você está ajudando com essa coisinha aqui a construir algo grande. É a missão que Deus te deu. Ali você tem que ser filho diante do Pai e ser pai para todas aquelas pessoas que estão envolvidas no teu trabalho. Pessoa que depende do teu trabalho, que vem comprar algo ali, esse ali é um filho para você. Você tem que ser um pai para ele. Apresentar o teu trabalho bem feito para ele. Dar garantia, dar segurança, dar seguridade. Ó, meu filho, o trabalho que eu faço aqui, eu te garanto. Não estou garantindo para pegar o dinheiro dele e depois que ele pegou o produto, que ele se lasque. De maneira alguma. Eu não sou o Moisés que teve um encontro com Deus e agora eu vou, escuto as dificuldades e levo num diálogo com Deus. Isso é a função do homem. A paternidade é escutar. Ter os ouvidos de Maria, grandão assim, ó, como uma bacia. Escutar
a necessidade daquelas pessoas que eu sou pai ali. Não é só os meus filhos. Eu sou pai da minha esposa, eu sou pai às vezes dos vizinhos que estão por ali. É escutar a eles. E não dar a ação de imediato. O homem é assim, eu escuto e já quero dar a resposta. Isso é mudar, isso não é transformar. Transformar é eu escutar, levar num diálogo com Deus, mesmo aquelas coisas que me provocam um conflito interior que eu escutei. Moisés, muita coisa que ele escutou do povo ali, ele não gostou. Ele brigou com ele mesmo. Depois ele foi levar essa briguinha lá para Deus. Na oração, Espírito ajuda de cantar o caminho que nós temos a seguir, a resposta que nós temos para dar. Pense isso que eu estou falando no teu trabalho, no teu dia a dia. Se nós levamos todas as coisas no diálogo com Deus, o que eu vou estar fazendo, Ele vai dar vida. Peter Drucker, pai da ciência administrativa, ele dizia, administrar é produzir vida. Administrar é produzir vida. E o que às vezes nós queremos com administrar? Que as coisas fiquem certinhas, mas as pessoas dão no mesmo. Pisamos nas pessoas por causa da nossa administração. E aí, não é a função da nossa paternidade. Não é por causa das coisinhas certinhas aqui, que eu lasco pau nos meus filhos. Porque ela tem que estar certinha aqui. Deus te dá a oportunidade, a possibilidade de que essa coisa desarranjada na tua casa seja um momento de diálogo com teu filho, para que ele possa entender melhor a função disso aqui. E talvez a necessidade desta peça estar sempre no mesmo local. E não de imediato chamar de todos os palavrões possíveis, porque tirou dali. Deus te dá a oportunidade deste elemento estar fora da situação para você dialogar com o outro. E não pateá-lo. Se nós dialogamos, nós estamos exercendo essa nossa missão da paternidade. E isso é difícil para nós homens. Falava o diácono. Para nós é pimba, pimba. A gente já quer a solução de imediato, a gente não tem a paciência de esperar. A gente não tem a paciência dos processos de vida. Padre Kent, a gente fala muito de processo de vida. E a gente vê as coisas muito exato aqui. Vamos fazer isso porque tem que fazer. Não é porque tem que fazer. Vamos fazer isso porque assim nós podemos envolver as outras pessoas num diálogo comum. Eu vou crescer na minha santidade, enraizado na santidade do outro, fazendo isto junto. Isso é também para o nosso terço dos homens. O terço dos homens não é porque tem que sair tudo bonitinho, certinho, estruturadinho. Deus nos abre uma porta dentro da igreja, através de uma estrutura simples da pastoral do terço dos homens, para acolher outros homens. Fazermos comunidade ali, e Deus vai tocando nele, para depois ele ir crescendo nos outros sacramentos. O terço dos homens é a porta para trazer os homens ao encontro com Deus. E às vezes nós estamos mais preocupados com a estrutura diocesana, com a estrutura paroquial, com o padre, e a gente acaba pisando nas pessoas por causa de uma estrutura. E esquecemos do Espírito. As pessoas vêm ali porque querem cada vez mais crescer na relação com Deus, ser mais filiais. E eu que estou ali, eu tenho que ser mais paternal. Eu sei da importância da estrutura, é importante a estrutura, mas as pessoas são mais importantes do que as estruturas. A caixa, ela é menos importante do que o meu filho que virou ela. E às vezes Deus dá uma oportunidade de eu dialogar com meu filho e na verdade, eu, pelo meu ego, pelo meu orgulho, Moisés antigo, eu acabo distanciando ele. Isso aqui podemos aplicar no nosso trabalho, na nossa família, no nosso terço dos homens. Como eu estou sendo pai? Também
Lembrem que o ser do varão é ser filho e pai. Puer et pater. Também eu, grande, velho, também tenho que ser filho. Tenho que ser filho de que alguém está me coordenando. Ah, não, eu tenho anos de vida, eu sei já, toda a vida eu aprendi, já sei tudo, não tenho o que aprender. Eu também tenho que exercer a minha filialidade frente a este coordenador, essa pessoa que está nos orientando, que está nos conduzindo. Porque Deus colocou nesse momento a esta pessoa para nos conduzir. Ah, não vou com a cara do padre, não gosto de ser padre. Nesse momento Deus colocou, através de distintas coordenadas, que às vezes nem nós entendemos, colocou este padre ali. Eu vou rezar para que ele possa cada vez ser mais pai e eu ser mais filho. Produzirmos um ambiente de família. Não porque agora a minha pastoral ele não olha muito, então já começo a criar problema com ele. Aí já começo a colocar o tema da estrutura, para bloquear uma relação humana. O destino dele envolve o meu, a salvação dele envolve a minha salvação envolve a salvação dele. Vocês perceberam essa importância desta unidade? E é importante dialogarmos as estruturas, porque as estruturas nos conduzem numa caminhada em comum. Então sempre o diálogo, ele é importante estar presente. E no diálogo, nunca a minha posição. No diálogo, a nossa posição. Nós dois temos algo de verdadeiro, vamos unir isso aqui para que cada vez possamos fazer o caminho. Tem um ditado que diz assim, é um ditado africano. Se quer chegar rápido, corra sozinho. Se quiser chegar longe, corra acompanhado. Se quiser chegar rápido, corra sozinho. Você não tem que dar satisfação a ninguém, você faz o teu trajeto. Se quiser chegar longe, corra acompanhado. O outro cansa, o outro quer parar para beber água, tem aquilo, eu também. Aí nós chegamos longe. A igreja não quer correr rápido. A igreja quer correr longe. Quer andar longe. Então nós temos que andar em comunidade. E às vezes eu tenho que frear um pouquinho esse meu ímpeto, para que outro também possa acompanhar e nós fazemos juntos a caminhada. Então é importante, a minha paternidade ter essa capacidade de escutar as pessoas que estão em volta. Se eu não escutar, eu me lanço sozinho na corrida. Isso no meu trabalho, na minha família, onde Deus me coloca, fazendo aquele trabalho bem pequenininho, ali eu tenho que considerar esses elementos. Fazer essa unidade, para que a gente possa caminhar juntos. E mudar um pouco essa minha mentalidade, de querer fazer as coisas sozinho. Eu dar opinião. Eu tenho que abrir espaço também para que outros sejam pais. Às vezes nós, dentro do nosso próprio grupo do Terço dos Homens, não temos coordenadores. Eterna briga. Porque será que o coordenador atual está fazendo esse papel de acolher, de ser um pai, de escutar, de ir integrando lentamente? Lembrem, o que eu construo, se eu não integro outras pessoas no que construo, a minha construção vai morrer comigo mesmo. Se eu construo e integro outras pessoas nessa construção, o que eu comecei perdura, tem vida. Se Jesus não tivesse buscado os apóstolos, não tivesse buscado parceiros, aliados, ele tivesse se manifestado sozinho, e ele tinha todo esse poder, era Deus? Não. Ele, além de ser Deus, ele buscou os aliados, os apóstolos, os discípulos, as mulheres que acompanhavam, que era um grande número, era mais do que os homens, que acompanhavam a Jesus na sua caminhada. E por isso que nós temos a mensagem de Deus até agora, porque sempre se foi unindo e complementando. Então, se nós queremos, como terço dos homens, crescer mais ainda, nós temos que ser puer et pater. O que é? Temos que ser
filhos e pais. Como coordenador, eu como membro do grupo. Isso não é só função para o coordenador, para o padre. Eu ali como membro, talvez ali eu sou um filho. Primeiramente, eu sou um filho de Maria que venho rezar. E depois, para que nós possamos correr juntos, tem um pai que nos orienta, que é o meu coordenador. Coordenador, olha a grande missão que você tem. A tua primeira missão é dialogar com Deus. Deus deu essa missão para você. Lembre disso aqui. E você tem um compromisso com Ele na coordenação. Dialogue com Ele para dialogar com teus irmãos do dia a dia. Para que cada dia mais você possa desenvolver essa paternidade com essas pessoas que Deus te confiou. Vamos voltar à pessoa de Moisés. A pessoa de Moisés, depois que ele tem esse encontro com Deus, ele começa a caminhar com o seu povo. Ele sabia o caminho que tinha que dirigir o seu povo. Só que Deus foi educando também o povo para entrar na terra prometida. Interessante. Moisés não pôde entrar na terra prometida, que era o sonho dele. Deus usou ele como instrumento para ir preparando este povo, porque Deus tinha uma missão para esse povo, para a terra. Foi educando, foi preparando eles através de distintos acontecimentos. Isso é para nós também. Como Deus me educa através dos acontecimentos. Olhe na tua vida, acontece algo negativo, primeira coisa, nós criticamos. Criticamos quem estava próximo, ou se não tinha ninguém próximo, eu vou criticar Deus. Por que deixou acontecer isso na minha vida? Eu nunca me pergunto, que bom que Deus deixou acontecer isso na minha vida, porque eu aprendi com isso aqui. Que Deus permitiu que essas coisas tenha dado uma resultante criadora, por mais que eu não tenha gostado. Às vezes Deus me dá coisas para eu aprender, e às vezes Deus dá coisas só depois que eu aprendi. E nós, como somos muito homens, queremos tudo no aqui e agora, como eu pensei. É importante nós olharmos como Deus tem agido na minha vida, nesses acontecimentos concretos. Por que Deus permitiu tal situação na minha família? Será que não é para mim dialogar mais com as pessoas? O que eu aprendo disso aqui? Às vezes eu recebi uma facada forte na jugular. O que Deus quer dizer isso? Com isto? Eu vou contar algo bem rapidinho, né, na minha vida. Não conto de mim, me dá vergonha, mas eu vou contar porque ajuda a iluminar. Eu vinha, trabalho de padre, bastante acelerado, São Paulo, né, que é 24 horas, a vida rodando, e eu rodava 24 horas também com trabalho pastorais para todos os lados. Aí, o meu superior disse, Padre Vandemir, você vai fazer agora um novo trabalho. E aí a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou deixar todo esse trabalho, toda essa intensidade para fazer o quê? E eu já estava preocupado com o próximo trabalho. Eu nunca tinha sonhado a fazer esse trabalho. Nem imaginava, nem me coloquei na possibilidade de fazer esse trabalho. E aí, o que Deus faz? Ele vai e me arrebentou o tendão de Aquiles, dessa perna aqui. Ainda eu fui no encontro do Terço dos Homens, em Presidente Prudente, acelerando o carro, só com a pontinha do
pé ali, com o tendão arrebentado, porque nem sabia que estava arrebentado. Cheguei lá, fiz o encontro sentado numa mesa, porque eu não podia ficar de pé, porque o pezão estava assim, e saí dali, segui com o carro até Londrina, cheguei em Londrina, fui no médico lá, com o carro também, né, porque a gente pensa que pode tudo e não precisa depender das pessoas. Chego lá, ele pegou, já na hora lá, pegou um gesso e fez assim. Aí eu cheguei no carro, não tinha mais como acelerar o carro. Aí eu tive que pedir ajuda para as pessoas virem buscar o carro, depois ir me buscar em Londrina para São Paulo. Falei, tudo bem, aqui foi interessante como a gente tem que depender das outras pessoas sem querer. E Deus prepara algo, né? E aí eu fiquei pensando, mas por que arrebentou esse meu tendão? Com o pezão lá esticado, né? E isso aqui, no momento, talvez eu não entendia. Depois eu entendi que Deus me desacelerou das 24 horas de intensidade para eu assumir um outro tipo de trabalho totalmente diferente. Porque eu imaginava, se eu viesse dessas 24 horas trabalhando e fosse pegar outro trabalho, talvez eu não ia pegar esse trabalho. Eu falei, não, esse é pouco para mim, isso não dá, não é a minha missão. Aí depois eu acabei olhando e falei, realmente Deus me colocou aqui como uma missão, me preparou para isso aqui. Teve que dar aquela quebradinha na perninha da ovelha. A história do bom pastor, né, ele tem as suas ovelhas estão por ali, mas sempre tem aquela ovelhinha que não está junto com o grupo, sempre está saltando. Aonde está a preocupação do pastor? Com aquela ovelhinha. Lembra da história das 99 ovelhinhas? Que o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela outra ovelhinha? Aquela ovelhinha se perdeu deste grupo. O pastor vai lá e o que ele faz? Ele pega a ovelhinha porque é nova, porque ela não se acostumou ainda a caminhar em grupo. Aí o pastor, ele faz algo bem interessante. Ele pega a ovelhinha, ele pega a perninha da ovelhinha e faz assim, quebra. O pastor quebra a perna da ovelhinha. Por quê? Essa ovelhinha não vai poder mais fugir, não vai poder mais caminhar. O que sobra para o pastor? Mais um trabalho. Agora, quem é que vai carregar essa ovelhinha aqui? É o pastor. Ele pega, ele mete uma tala ali, amarra a perna da ovelhinha, ele vai ter que carregar esta ovelhinha no ombro. Chama todas as outras ovelhas, isso que não é continho de fada, é verdade, né? Chama todas as outras ovelhas e essa ovelhinha ele carrega no ombro. Ele vai falando, ele vai chamando as outras ovelhas, vai dialogando com ela aqui, só que é um peso no ombro dele. E ele vai carregando essa ovelhinha. Essa ovelhinha, com o tempo, vai sarando a perninha vai sarando a perninha dela, e ela vai se acostumando com o quê? Com a voz do pastor. Vai se acostumando. Interessante aquelas parábolas que Jesus fala do pastor. É muito lindo, né? Porque ela se acostuma com a voz do pastor. Quando o pastor chega para colocar numa pastagem, quem é que ele coloca primeiro na pastagem? A ovelhinha. Quem é que ele defende ali na pastagem para que coma a grama? A esta ovelhinha. Todas as outras estão ali, mas ele está defendendo esta ovelhinha. Quando ele vai levar a ovelhinha numa fonte para beber água, quem é que ele coloca primeiro para beber água? A ovelhinha. Aí, sarou a perninha da ovelhinha, tirou a tala, solta a ovelhinha, o que acontece com a ovelhinha? Não foge. A ovelhinha vai estar sempre do lado do pastor, porque ela se acostumou com a voz do pastor, sabe que o pastor sempre quer do bom e do melhor para ela, e quando ela chega junto com o pastor, porque o pastor vai indicar para ela aonde está a melhor fonte. Gente boa, o que quer dizer isso na nossa vida? Quer dizer que essas coisas que às vezes nós consideramos desagradáveis, um tendão de Aquiles quebrado me parou a corrida, Deus está nos quebrando a perninha para dizer, meu filho, não é tão importante por aí, você está fugindo muito, vem para cá, para nós nos acostumarmos com a voz do pastor, com a voz de Deus. E a primeira coisa que nós criticamos, né, é criticar o pastor que me quebrou minha perninha. E às vezes é aí nessas dificuldades que Deus ilumina a nossa caminhada. Eu quero citar agora um personagem que me toca a trabalhar com ele. Estou trabalhando no processo de beatificação de João Lispo Sobon, né, que é um homem que eu poderia associar com
Moisés. E o processo dele já está bem adiantado, está em Roma, e ele já é servo de Deus, está agora buscando o milagre, né, porque é o milagre que torna beato. Este homem, João Poçobon, foi o que começou com a campanha da mãe peregrina de umas imagens pequenininhas assim. Eu vejo nele também um tipo de um Moisés, né? Um homem antes, um homem no encontro com Deus e um homem depois. É um homem que soube dialogar com Deus. Ele teve um momento que ele entendeu, através de uma pregação, né, de um padre, ele entendeu a relação com Nossa Senhora. Ele fez uma aliança com Nossa Senhora, que foi o diálogo de Moisés com Deus. A partir desta aliança com Nossa Senhora, ele começou a fazer todas as suas obras a partir do diálogo com Nossa Senhora. Trabalho no comércio, ele era comerciante, na família e também no apostolado. Ele começou a levar a Nossa Senhora, por causa da sua relação com ela, também as famílias. Ele quis somente ali que Nossa Senhora fosse nas famílias. Um trabalho pequeno, como a Madre Teresa de Calcutá, que quis só ajudar uns pobres ao lado da sua casa. O que aconteceu? A obra dele se tornou uma obra para todo o Brasil e internacionalmente conhecida. E por causa da obra dele, né, está sendo proposto para ser o novo santo do Brasil. Então essas pequenas coisas, gente boa, Deus nos utiliza para coisas grandes. O importante é nós sermos paz aonde Deus nos coloca. Vamos pedir que a Mãe de Deus esteja abençoando a cada um de nós aqui, que interceda a força do Espírito, para que possamos ser pur et pater, filhos e pai, para que possamos ser virgo et mater, virgem e mãe, e sermos verdadeiros pais e verdadeiras mães, onde Deus nos coloca no dia a dia, como foi Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.